Quais são as doenças mais comuns em crianças? Doenças Então, acho que as crônicas? doenças crônicas, doenças respiratórias, doenças Sim. alérgicas ainda predominam bastante. Então, o paciente com asma, com rinite alérgica, então são os que a gente percebe que o posicionamento dentro da sala de aula de cara é inadequado. Eles sentam em geral nas primeiras carteiras, as mães gostam que eles sentem na frente, mas você percebe que pela doença não é adequado que eles sentem tão na frente. Doutora, ele falou uma coisa muito importante. É claro que as escolas públicas ou a própria Secretaria de Educação vai questionar o custo de tudo isso. E as escolas particulares, que visam lucro, claro, aqui ninguém está questionando, né, o vislumbramento do lucro pelos donos das escolas particulares, vão falar, ó, vai aumentar o custo e, consequentemente, a gente vai repassar esse custo para o aluno. Existe uma alternativa? O senhor apresenta no projeto algum tipo de alternativa? Existe, Ana, mas antes de falar da alternativa, eu queria dizer o seguinte, eu tenho uma boa relação com a entidade das escolas particulares, né? Boa relação mesmo, convivo com eles aqui na Assembleia, alguns projetos apresentei em debate com eles, e pode até parecer estranho, num primeiro momento, ter partido de um deputado que tem essa relação, um projeto como esse, que implicaria em aumento de custo para as escolas particulares. E no segundo ponto, também a questão das escolas públicas, você falou aí a quantidade, são mais de 5 mil escolas. Mas eu quero falar desses dois pontos. Primeiro, quantas escolas particulares? Às vezes um caso que tenha na escola, que por uma omissão de socorro aconteça algo com a criança, essa escola pode pagar uma indenização que vai ficar para ela muito, mas muito mais caro do que se ela tivesse na prática do dia a dia um profissional ali na Além de uma escola. propaganda negativa, é a Além, consequência de perder alunos. além do que o mais trágico, a perda de uma vida Claro. também, né? E nas escolas públicas, eu coloquei a alternativa de convênios com a própria, de poder ter uma interface com a própria Secretaria de Saúde, ou seja, profissionais da área de saúde poderem estarem fazendo esse papel nas escolas públicas. Porque não vai muito longe, Ana, a gente teve nas escolas públicas já ambulatório e dentista, inclusive. Verdade. Fazia avaliação dentária das crianças. Eu mesmo me recordo, na minha época, estudei escola pública, que tinha periodicamente, lá um dentista ia lá, fazia uma obturação, verificava Eu tinha o uma dente, enfermeira na minha escola. enfermeira na escola. Por que nós não podemos retornar a esse período? Eu me recordo também que quando foi tirado esses profissionais, foi tirado o seguinte, vamos colocar para atender toda a população e as crianças também serão atendidas. A gente está observando que não é bem isso que está acontecendo. A população tem muita dificuldade de ser atendida e as crianças, então, ainda mais. E eu vejo a escola, Ana, depende do olhar que a pessoa tem sobre a escola. Para mim, a escola não é só ensinar português, matemática, geografia e história. A escola tem que preparar a criança para a vida. E uma das áreas importantes para a vida é a área da saúde. E ela tem que já se sentir protegida desde pequena, saber se tiver algum problema, como que ela tem que lidar com aquele problema, né? Então, eu acho que o projeto, nesse sentido, ele pode sofrer críticas nessa área. Mas eu estava conversando, inclusive, com a doutora Ione. Prevenção é muito mais barata, É, tanto para o Estado quanto para o dono da escola particular. O senhor acabou de falar, uma indenização pode custar até o fechamento da escola, deputado Jonas Donizete. Exatamente. A gente teve, inclusive, há pouco tempo, um processo de uma criança que sofreu um abuso. Ela estava saindo da escola e indo para casa. E a escola foi processada, porque ela soltou a criança antes do horário letivo. O que dirá se aconteceu alguma coisa para dentro do portão da escola em termos de saúde? Então, pensando nisso, Ana, é que a gente tem que avançar nessa área de saúde. Eu acho que eu compreendo essa questão do gasto, eu sou uma pessoa que tem entendimento, eu fiz um projeto de teste auditivo nas crianças recém-nascidas, fui chamado na Secretaria de Saúde, eles falaram, olha, seu projeto é ótimo, maravilhoso, a gente vai implantar, mas vamos começar pelas crianças da UTI, que são aquelas que mais necessitam. Depois nós ampliamos para as demais. Falei, ótimo, eu quero começar. Claro, e nessa questão tudo tem que ter um da começo. saúde nas escolas, mesma coisa. Eu acho que a gente tem que começar a discutir isso e encontrar uma solução para esse Porque, problema. doutor, ele falou até pra gente, quando eu falei, na minha escola tinha, Havana, depende da localização. Até nisso, né? A criança doente é discriminada. Quer dizer, a criança, mesmo que estude escola pública, mas more numa região, vamos dizer assim, melhorzinha, ela vai ter já Mais um cuidado condições. diferenciado. Infelizmente, e não deveria isso acontecer. E vocês vejam bem, quando a gente fala também do profissional de saúde, a gente também fala
que os profissionais nas escolas, eles têm que ter conhecimento. Você falou dessa ficha. Eu fico realmente assim, até muito espantada que as escolas não estejam, não estou falando de escolas particulares, mas estou falando das escolas públicas, não estejam fazendo esse cadastramento, porque isso é imprescindível. Quer dizer, o professor, tudo bem, ele está recebendo na sala de aula, ele não sabe que lá ele tem uma criança que tem asma, ele não sabe que tem uma criança que tem diabetes, porque só o fato de ele saber que essa criança já é portadora, ele já deveria estar indo procurar. Claro. Tem um agravante. Tem pai, às vezes, não sei, Esconde. que tem até medo, esconde para o filho não ser discriminado. Discriminado, Para o filho, se tiver uma crise, falar assim, olha, está dando problema para a escola. Eu acho que esses casos Acontece. chegam na associação. Chegam, mas a associação faz todo um trabalho, tanto com os pais como com as crianças, para que isso passe a ser, para fazer parte, digamos, do cotidiano. Ele tem que saber lidar. Por isso que a gente fala que educação não é educação, só educação, digamos, nas escolas. É uma educação no geral. É educação em saúde e em diabetes, a missão da nossa associação é educar os familiares, os portadores de diabetes, a comunidade, a sociedade em geral. Porque as pessoas ignoram. Eu quero até, viu, Ana, fazer aqui um elogio aí à doutora Ione e pedir até para que as outras entidades se envolvam também Se conosco. mobilizem. Porque a questão da diabetes, eu vejo que eles estão muito bem organizados. Essa associação de diabetes juvenil, né, doutora Ione? É juvenil porque ela foi constituída com essa sigla. Nós Mas não podemos mudar. Hoje já não... Ela, Já atende há todas mais de as 15 idades, anos, atende. Tanto que às vezes as Mas pessoas nós somos passam... jovens até os 100 anos, Sim, doutora com Ione, certeza. então não tem problema. Veja bem, nós temos uma marca, é uma marca mista, que está registrada. E as pessoas conhecem como ADJ, Associação de Diabetes Juvenil. Então, para você mudar hoje, você descaracterizaria. Então, a gente vai assim, para todas as idades. Mas eles estão tendo uma atuação, já colheram mais de 2.000 assinaturas, estão se envolvendo no projeto. Eu acho que a gente... acelerar. Muito. Eles perguntaram para mim o que a gente pode fazer. Eu falei, vocês já estão fazendo. Porque Nós o projeto... queremos fazer mais ainda. O projeto, ele passou ele está na Comissão de Constituição e Justiça, já recebeu o parecer favorável do relator. Está para ter a votação desse relatório já com o parecer favorável. Eu pretendo, Ana, já nos próximos dias, ver com o Colégio de Líderes para a gente pedir urgência já. Ele é bom de aprovar a lei, viu? Ótimo. Ele é muito bom de aprovar a lei. Fantástico. Doutora Tânia, enquanto a lei não é aprovada, porque a gente fala assim, pode haver um questionamento da classe médica, por exemplo, se houver um preparo dos professores. Olha, tem uma criança diabética, o professor, no caso de uma crise, pode atuar assim, assim, ela sabe aplicar a insulina, tem que sentar o horário, uma criança que tem asma, bombinha. É possível criar, no primeiro momento, uma educação ao professor nesses casos, sem tirar, claro, a figura do médico, da necessidade da figura do médico ou do profissional de saúde? Acho É que fácil esse preparo? Num período de transição, acho que seria bastante interessante. Porque esses pacientes com doenças crônicas, muitas vezes eles se ausentam da escola em função da falta de profissional ou da falta de estrutura formal da escola. Quer dizer, a escola consentia a administração de medicações. Então, a gente pega pacientes, às vezes, com problemas renais, problemas cardíacos, que tomam 10 medicações. Realmente é inviável você enviar seu filho para a escola. Muitas vezes a criança não sabe você horário, não sabe horário. Que remédio vai tomar. Eu acho que é complicado deixar o professor responsável sozinho, porque a gente sabe a sobrecarga de trabalho que esses profissionais têm. Mas, se for um caso isolado, quer dizer, um aluno somente, eu acho que a gente poderia conversar com esse professor, eventualmente ter um treinamento desse profissional, porque muitas vezes a medicação é de fácil administração. Acho que a questão mais é saber se a criança tomou no horário, na dose correta, e se a criança realmente tomou, né? Às vezes a criança também acaba cuspindo a medicação. Então, acho que é mais supervisão da dose da medicação.